Olá, seja mais uma vez bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Paulo Pineda e hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre eletrocardiograma, o famoso ECG, né? É um dos vários possíveis exames na cardiologia que servem para avaliar algumas características relacionadas à função cardiovascular, tá? Mas antes disso, eu gostaria de te falar uma coisa. Se você já é inscrito aqui no meu canal, legal, deixa um comentário então sobre o que você achou desse vídeo aqui embaixo, tá? Se você ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve, ative as notificações, porque nós temos vários outros vídeos aqui no canal. Eu tenho certeza que vão ser interessantes e úteis para você também, tá bom? Então, agora sim, vamos lá. Muito bem. Então, sobre o eletrocardiograma, também chamado de ECG, antes de apresentar o exame em si, eu preciso te apresentar esses termos aqui, relacionados a alguns conceitos super importantes das funções, que são funções cardiovasculares. Elas são ao número de 5, né, são representadas por cronotropismo, dromotropismo, batimotropismo, inotropismo e lusitropismo. Esses termos, que são um pouquinho diferentes, né, do habitual, pouco utilizados e com um nome um pouquinho complicado, representam propriedades cardíacas que vão representar, consequentemente, funções do próprio coração. E elas são também conhecidas como termos mais simples, fáceis e mais utilizados, que é automatismo, condutibilidade, excitabilidade, contratilidade e distensibilidade, respectivamente. Bom, primeiro, o que significa cada um desses termos, né? Então, dizer que o coração apresenta esta propriedade de cronotropismo, ou seja, automatismo, significa dizer que ele apresenta a capacidade de gerar o seu próprio estímulo, que no caso é um estímulo elétrico. Ao gerar esse estímulo elétrico, ele também é capaz de conduzir esse estímulo elétrico por toda a sua extensão e, consequentemente, por conta disso, ele é capaz de se excitar, ou seja, de se ativar. E, em estando ativadas, as suas células são capazes de contrair, já que nós sabemos que o músculo, que o coração, ele é um órgão essencialmente muscular, né? A maior extensão, a maior parte do coração é constituída pelo miocárdio. Então, se ele é formado por músculo e consegue contrair, como todo e qualquer músculo, após a contração, ele é capaz de relaxar. Bem, dito isso, aqui eu te apresento quais são as estruturas responsáveis por garantir essas propriedades e, consequentemente, capacidades do coração. A primeira delas está aqui no canto superior do nosso nó sinoatrial, perdão, ao canto superior do nosso átrio direito, que é a estrutura chamada nó sinoatrial. Aqui eu tenho um grupo de células musculares diferenciadas, que são capazes de continuamente, periodicamente, gerar estímulos elétricos. E esses estímulos elétricos, como eu falei agora há pouco, eles são dissipados aqui por toda a região cardíaca, que vão fazer com que esse coração seja ativado e, como resposta a essa ativação, contraia, né? E aí, então, bombeie o sangue. Não só esta estrutura, mas esta segunda aqui, o nó atrioventricular, também é uma estrutura responsável por gerar esses estímulos elétricos. Então, ambas geram esses estímulos, porém a primeira gera numa frequência maior, em média de 60 a 70 vezes por minuto, considerando um indivíduo adulto, saudável em repouso. E essa frequência acaba sendo maior do que a frequência de geração de estímulos elétricos feita por esta segunda estrutura. Essa segunda, ela gera uma frequência menor, que varia de mais ou menos 30 a 40 estímulos elétricos por minuto. Então, consequentemente, quem dita a frequência cardíaca é o nó sinoatrial, porque a cada estímulo elétrico gerado, o coração contrai. Então, o que eu estou te falando aqui, em outras palavras, é que é essa estrutura que é o famoso marcapasso natural do coração. Ela é responsável por gerar estímulos elétricos e, consequentemente, pelas batidas cardíacas. Feito isso, esses estímulos foram gerados e então eles são conduzidos por todas as estruturas cardíacas, mas existe essa região aqui que consegue conduzir esses estímulos elétricos numa velocidade muito grande, uma velocidade maior do que as outras células cardíacas. E a primeira delas é essa aqui, cujo nome é fascículo atrioventricular, né? Porque
começa aqui bem na junção, como o segundo nó, na junção aqui entre o átrio, entre os átrios e os ventrículos. Essa estrutura também é conhecida como feixe de His, um termo um pouco mais antigo, mas ainda é utilizado. São células especializadas em condução, se divide em condução em alta velocidade dos estímulos elétricos, se dividem em dois ramos, né, direito e esquerdo. E aí, chegando aqui embaixo, no ápice do coração, estes dois ramos sofrem uma curvatura e se ramificam, né, nas ainda chamadas fibras de Purkinje, ou mais atualmente conhecidas como ramos subendocárdios. Então, os estímulos elétricos são percorridos por aqui e por aqui em maior velocidade do que diretamente por outras áreas cardíacas. Se nós fôssemos capazes de colocar um eletrodo aqui nessa região do nó sinatrial, nós identificaríamos uma variação de carga elétrica, com um padrão de onda semelhante ao que nós podemos ver aqui, né? Então, essa é a característica de uma região composta por células que ficam continuamente gerando estímulos elétricos. Porém, se eu colocasse esse eletrodo mais à frente, onde eu tenho células estritamente musculares, né, com uma única função de contrair e relaxar, este padrão de ondas ele seria diferente. Ele teria uma subida semelhante, mas a descida ela é menos íngreme. Ela tem uma fase aqui de menor descida que nós chamamos de platô. Bom, por que acontece isso? Então, essa capacidade do coração em gerar o seu próprio estímulo elétrico é melhor entendido quando vemos esses dois processos aqui, o que significa despolarização e repolarização. Naturalmente, as células cardíacas, como as demais células do corpo, em estado de repouso, elas têm uma somatória de cargas elétricas internas que são negativas. Então, dentro da célula, tanto dentro como fora da célula, tem moléculas que têm cargas elétricas positivas e negativas, mas internamente tem uma maior quantidade de moléculas que apresentam cargas elétricas negativas. Então, as células apresentam polos elétricos. E o primeiro evento fisiológico realizado por essas células na geração dos estímulos elétricos é um processo, é uma etapa, que é um processo chamado despolarização, onde há uma inversão de polaridade elétrica, em que a célula deixa de ser negativa e passa a ser positiva, mediante a absorção deste sal mineral aqui, que tem uma carga elétrica, né? Então ele é um íon, e ele é chamado de sódio, é o famoso Na+. Após esta etapa ser realizada, logo na sequência a gente tem a repolarização, o momento que, como o próprio nome diz, a célula volta a ficar polarizada. Então ela estava polarizada, negativa, perde essa carga negativa, esse estado negativo, ela fica positiva com o ganho de sódio, por isso que ela despolariza. Depois, com a secreção do íon potássio, que também é uma carga positiva, diferente, né, do sódio, K+, mas também é positiva, perdeu carga positiva, então deixa de ficar positivo, ou seja, volta a ficar polarizado, ou seja, volta a ficar negativo. E uma curva que ilustra isso é essa aqui, né, que é uma curva que indica para a gente as etapas de absorção de sódio e secreção de potássio, como nós acabamos de ver, as etapas chamadas despolarização e repolarização, em que essas curvas são chamadas de potenciais de marca-passo, que podem ser vistas nesse gráfico simples, em que o eixo horizontal aqui representa o tempo e o eixo vertical a carga elétrica em milivolts, né? Uma diferença, uma variação de carga elétrica muito pequena, mas que é significativa para a atividade das células cardíacas. Então, inicialmente, a célula ela está com uma somatória negativa, ela começa a absorver, ela abre os seus canais proteicos de membrana e o sódio que está fora da célula entra, então ela absorve sódio, começa a ficar menos negativa, fica positiva. Então essa subida da curva nós chamamos de despolarização. Ela fecha seus canais de sódio, as células abrem os seus canais de potássio e aí elas vão perder para o meio externo os íons potássio. Então elas vão perder carga positiva. Então essas células ficam menos positiva,
menos positivas, ficam negativas, voltam para o seu estágio inicial. Então, essa descida é uma repolarização. Isso eu consigo observar, como eu mostrei para você anteriormente, quando o eletrodo ele é posicionado na região aqui do nó sinoatrial. Agora, como que acontece quando, ou melhor dizendo, o que acontece, né, quando eu coloco o eletrodo na fibra muscular, no miocárdio? Aí o padrão de ondas é esse aqui. Então, inicialmente, a variação de carga elétrica ela se dá de uma forma muito parecida, é uma despolarização também, com a absorção de sódio. Porém, aqui, na repolarização, que é essa descida da curva, eu não tenho uma queda brusca, como na situação anterior. Eu tenho, sim, né, a secreção de potássio, mas eu estou tendo aqui também, paralelamente à secreção de potássio, eu estou tendo ganho, absorção de cálcio. Ó, cálcio, Ca mais 2, uma carga elétrica positiva também. Ela entra na célula, nas fibras cardíacas, mas de uma forma lenta. E aí, então, isso torna esta perda total de carga elétrica positiva menos intensa. Essa etapa aqui da repolarização eu chamo de fase de platô. Isso tem uma importância tremenda, né, para o funcionamento cardíaco, porque garante que as cavidades cardíacas que vão relaxar durante a etapa da diástole, que são os ventrículos, consigam fazer então um relaxamento mais lento e com isso terem aí um aporte maior de volume de sangue. No caso, maior não, adequado. Né? Então, nesse momento que a célula deixa de ficar negativa, aqui, por exemplo, né, algo próximo a menos 100 milivolts, e nesse momento que ela fica positiva, como por exemplo quase mais 20, nós temos a despolarização em que a gente tem a ativação da célula, então isso significa que ela vai contrair. Quando eu retorno, quando eu tenho a repolarização, quando eu retorno a uma condição inicial de somatória de cargas negativas, eu estou desativando essa célula. E pensando numa célula cardíaca, numa célula muscular cardíaca, isso significa que essa célula vai relaxar. Então, esta queda menos brusca garante um relaxamento mais lento e, consequentemente, uma entrada mais adequada de sangue no interior do coração. E agora sim, né, como que nós fazemos para avaliarmos essas características elétricas do coração? Através, por exemplo, de um exame clássico chamado eletrocardiograma, né, o ECG, onde nós temos várias possibilidades de colocação de eletrodos. Eletrodos que não vão ser feitos naquela situação hipotética, né, dentro do coração, mas sim na superfície corpórea. Por quê? Porque os estímulos elétricos que são gerados no coração, eles não só percorrem todo o coração, como percorrem todo o corpo, né, chegando até a pele, tórax, tronco, cabeça, membros superiores, membros inferiores. Então, ao posicionarmos eletrodos na superfície corpórea, nós já conseguimos detectar padrões específicos dessas ondas elétricas. E não só nos punhos, como também no tornozelo, mas em regiões específicas do tórax. A essas várias combinações possíveis que o cardiologista pode utilizar, nós chamamos de derivações do ECG. Então, quando ele suspeita quando ele quer avaliar algum aspecto específico do funcionamento ou do átrio direito, ou átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo e assim por diante, ele pode fazer essas diferentes combinações. Bom, então, nós temos, a partir de tudo isso, um tipo de derivação específica desses eletrodos, em que nós vamos conseguir captar essas variações de ondas elétricas que vão gerar para a gente um padrão esperado, né? E esse padrão esperado, eu vou te mostrar aqui em função do ciclo cardíaco. Então, a primeira onda que aparece num traçado de ECG é essa onda P. Então, a gente tem uma carga negativa,
uma curva começa a subir aqui, em B ela já subiu e começa a descer, em C eu já tenho esta descida confirmada, e em D a curva já ficou horizontal. Então eu já tive a aparição, a identificação de uma onda chamada P. Essa onda P, ela é conhecida como despolarização atrial. Despolarização, ativação dos átrios, ou seja, contração dos átrios. Eu estou tendo nesse momento uma geração de estímulos elétricos pelo nó sinoatrial ou sinusal, representado aqui na figura por essa porção esbranquiçada. E esses estímulos elétricos, então, inicialmente percorrem todo o átrio direito, depois também o átrio esquerdo, e no final da onda P eu já tive ambos os átrios totalmente ativados por essas cargas elétricas. Na sequência, essas cargas elétricas percorrem os ventrículos, ambos os ventrículos ao mesmo tempo, e aí então eu consigo identificar um outro componente, né, destas ondas, que marca um evento que nós conhecemos como despolarização ventricular, ou seja, mais uma vez uma ativação, só que agora dos ventrículos, porque são eles que estão recebendo essas cargas elétricas que estão sendo conduzidas aqui. Só que agora não é uma única onda, mas sim um complexo de onda, em que a gente segue a ordem do alfabeto. Começou com P, aí vem na sequência, Q, R, S. Então aqui essa curva para cima e pequena, perdão, aqui é a onda P, essa curva para baixo e pequena é a curva Q, essa curva para cima bem autona, até aqui embaixo é a R, e aqui para baixo é a S. Então, esse complexo, QRS, marca a despolarização ventricular. Logo em seguida, nós vamos ter essas ondas elétricas agora subindo e deixando esses ventrículos. Então, eles voltam a ficar negativos, ou seja, eles voltam a ficar não ativados, em repouso, ou seja, eu tenho uma repolarização ventricular, então, nesse caso, eu terei um relaxamento desses ventrículos. Enquanto aqui eu estou tendo sístole, porque os ventrículos estão contraindo, vão contrair logo na sequência, uma fração de segundos após a detecção dessas ondas. Aqui, então, seguindo o mesmo racional, eu teria, então, logo na sequência, uma diástole, né? O início da diástole, o relaxamento dos ventrículos. Então, esse é um padrão do completo, né, do traçado de ECG, e aí, obviamente, essas ondas elas ficam se repetindo. Então, eu tenho a onda P, QRS, T, logo aqui na frente, um novo ciclo cardíaco, eu terei mais uma sequência dessas ondas aqui, onda P, QRS, T. Vejam que isso acontece muito rápido, né, e a variação de carga realmente ela é pequena. Bem, eu trago aqui uma nova informação, que é as possíveis alterações que a gente tem nessa função cardiovascular devido a alterações das funções dos sistemas nervosos periféricos, autônomos, simpático e parasimpático. Aquelas estruturas, aquelas regiões que geram os estímulos elétricos, principalmente o nó sinoatrial, ele pode ser estimulado ou desestimulado pelo nosso sistema nervoso. Então, embora o coração ele tenha essa capacidade de gerar o seu próprio estímulo elétrico, ele pode ser influenciado, e é influenciado, na verdade, o tempo todo, pelo sistema nervoso, por exemplo. Ele também pode ser estimulado pelo sistema endócrino. De que maneira? O coração, ele, assim como os outros órgãos do nosso corpo, ele é totalmente inervado. Ele tem vários nervos, nervos de ambos os sistemas, desses aqui, nervos que fazem parte desse sistema nervoso simpático e parasimpático, nervos que inervam, que levam estímulos nervosos para o nó sinoatrial, para o nó atrioventricular, para os átrios, para os ventrículos, para o coração como um todo. E estes sistemas nervosos, eles então agem da seguinte maneira: com o simpático, com relação à frequência cardíaca, ele ativa, ele estimula, então ele promove um aumento da frequência cardíaca. De que maneira?
ele estimula o nó sinoatrial. Enquanto que o parasimpático, ele inibe, ele diminui a atividade do nó sinoatrial. Então, se aqui o nó sinoatrial ele gera mais estímulos elétricos, o coração vai contrair mais vezes, a frequência cardíaca vai aumentar. E aqui, exatamente o contrário. Essa mesma situação ocorre quando nós olhamos para a velocidade de condução. O simpático aumenta a velocidade e o parasimpático diminui. O simpático também aumenta a contratilidade, a contração do músculo cardíaco, e enquanto que o parasimpático diminui com efeito apenas nos átrios, né? O parasimpático não exerce efeito na musculatura ventricular. Mas nós temos também a possível ação, né, a possível alteração da função cardiovascular, especialmente aqui estou tratando para você da frequência cardíaca, por parte não só do sistema nervoso, mas do sistema endócrino também. E aí existe um mecanismo de ação aqui, que é o seguinte, que ele é bastante correlacionado, o sistema nervoso com o sistema endócrino neste exemplo. A forma pela qual o sistema nervoso simpático estimula a frequência cardíaca é mediante os nervos secretarem para o nó sinoatrial uma substância, um neurotransmissor chamado noradrenalina. E a maneira pela qual o parasimpático diminui a ação da frequência cardíaca é secretar, os nervos secretarem, os nervos desse sistema, né, são nervos diferentes, eles secretam um outro tipo de substância chamado também um neurotransmissor chamado acetilcolina para tanto o nó sinoatrial como o nó atrioventricular acabam então reduzindo a atividade deles por esta diminuição então consequente da frequência cardíaca. Mas nós podemos também ter aqui a participação do sistema endócrino. De que maneira? E os receptores que essas células apresentam para essas substâncias são conhecidas. Beta 1 são receptores, são células do coração que apresentam proteínas do tipo receptor, do subtipo beta 1, que quando recebem noradrenalina são ativados. Mas nós temos também outras células cardíacas com outros receptores do tipo M2, que se ligam à acetilcolina. E aí, então, eu consigo ter a diminuição dessa frequência cardíaca. Mas esses receptores, ambos os receptores, também podem ser ligados a outras substâncias. No caso do beta-1, este tipo de receptor ele também é capaz de ser ativado, de receber a ligação e ser ativado por esse ligante, que é não só a noradrenalina, que é um neurotransmissor, mas também a adrenalina, que é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais. Então, tanto o sistema nervoso pode ativar a frequência cardíaca, quanto também o sistema endócrino pode fazer a mesma coisa. Estes receptores fazem parte do grupo dos receptores adrenérgicos, porque respondem à adrenalina, e estes receptores são chamados de receptores colinérgicos, porque são capazes de responder à acetilcolina. Esse M ainda é um subtipo muscarínico. Temos o nicotínico, que está presente em músculo esquelético, e o muscarínico, que está presente aqui em músculo cardíaco. Tá? Então, temos a ação aqui, tanto de sistema nervoso como de sistema hormonal, influenciando a frequência cardíaca. E quando eu tenho isso, então, eu posso observar um traçado de forma diferente do meu controle. Então, aqui eu tenho inicialmente o potencial de marca-passo, e aqui a despolarização e repolarização, numa frequência qualquer, que é o meu controle, para fins de comparação. Quando eu tenho o efeito do sistema nervoso simpático, então eu tenho um aumento da frequência cardíaca, essas ondas elas vão ser mais rápidas, mais vezes, mais ondas, no mesmo tempo, né, por minuto. Porque então eu estou ativando mais vezes esse coração. O nó sinoatrial está gerando estímulos elétricos mais rápido. O parasimpático faz exatamente o inverso, ele diminui essa frequência.
eu posso ainda ter uma alteração da função cardiovascular por problema de irrigação sanguínea, né, de chegada de sangue ao coração, como é o caso de uma isquemia, né, que representa a falta de irrigação sanguínea. Então, numa condição normal, eu tenho esse padrão de onda T, numa isquemia eu posso ter, dependendo de onde for essa isquemia, esse padrão de onda aqui maior. Então, esse ECG, ele auxilia, como eu disse no início, né, o clínico, o cardiologista, a identificar possíveis alterações da função cardiovascular e, inclusive, se ter aí uma ideia de onde pode ter esse problema e qual tipo de problema que pode ocorrer ali no coração daquele paciente, né? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.